Olá, eu sou Amanda Moreira da Silva, sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente na presidência da AS do UERJ. Pesquiso o trabalho docente há 13 anos e também me dedico à questão da precarização do trabalho, das condições de trabalho e também da saúde docente. Hoje, nós observamos a nossa categoria extremamente adoecida e de uma forma diferenciada. E esse adoecimento, ele tem profundas ligações com as modificações que vêm ocorrendo no interior da educação, seja ela educação básica ou o ensino superior. As últimas décadas trouxeram profundos impactos para o trabalho docente. E aí não tem como deixar de resgatar a década de 90, que é quando o neoliberalismo chega no nosso país, afeta profundamente as instituições públicas, aumentando a terceirização do trabalho, também com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a reforma do Estado, que trazem profundas implicações no interior das instituições públicas, afetando, consequentemente, os docentes, que passam a ficar mais sobrecarregados, o produtivismo acadêmico se acentua e a lógica de produção de resultados acaba chegando às universidades e escolas públicas. Na década de 2000, esse cenário não se altera. Na realidade, a gente vivencia um período em que há uma expansão das vagas nas universidades públicas, especialmente nas federais. E esse aumento, do acesso ao ensino superior, ele não vem acompanhado, na verdade, de investimentos que garantam melhores condições de trabalho para esses docentes. Tudo isso vem implicando numa sobrecarga de trabalho, com turmas mais cheias, com mais demandas, e com o aumento do trabalho terceirizado também nas instituições públicas, que acabam afetando, por consequência, o trabalho docente. Em anos recentes, nós temos impactos ainda mais profundos para o trabalho docente. A última década vivenciada, a década de 2010, nós tivemos impactos para o trabalho docente de precarização que se acentuam devido a outras leis e reformas que afetam o serviço público de conjunto. E, além disso, nós tivemos a pandemia e um processo de plataformização do trabalho que trazem ainda outros impactos, digamos assim, com certas novidades desse cenário de precarização. Então, a partir de então, a gente vai ter um fenômeno que poderíamos chamar de docência ubíqua, onde o professor ele está trabalhando todo o tempo e espaço possível a partir de plataformas, aplicativos, mensagens de celular, aplicativos de mensagem. Nós temos ainda uma adaptação forçada ao grafocentrismo digital, Muitos docentes não tinham familiaridade com tecnologias digitais e tiveram que se adaptar a esse processo para realizar reuniões, para apresentar relatórios, para, inclusive, dar aulas. Então, nós tivemos impactos também, tanto do ponto de vista objetivo, quanto do ponto de vista subjetivo desta precarização. Além disso, esse processo implica numa intensificação muito acentuada do trabalho, e também uma dificuldade de separação entre vida pessoal e vida profissional. Ou seja, os docentes estão cada vez mais trabalhando o tempo todo. E isso significa um impacto na saúde desses trabalhadores. A pesquisa realizada pelo ANDI Sindicato Nacional, ainda com resultados preliminares, dessa primeira fase que ocorreu no ano de 2022, já demonstra alguns dados nesse sentido. Então, esses dados nos trazem um alerta. A nossa categoria está adoecida e esses impactos do adoecimento docente, que antes se manifestavam mais em doenças físicas, digamos, lesão por esforço repetitivo, problemas de voz, hoje isso se transmuta para problemas psíquicos. Então, hoje, o maior motivo de afastamento de docentes, seja da educação básica e também do ensino superior, são as doenças relacionadas à síndrome do pânico, depressão, síndrome de burnout. Então, esse cenário ele precisa ser compreendido pelos sindicatos também, no sentido de apontarmos saídas para esse cenário, de enfrentarmos essa lógica produtivista que se insere nas nossas universidades, de enfrentarmos essa atomização crescente da nossa categoria e individualização cada vez maior, porque a nossa categoria está cada vez mais individualizada
em suas casas, trabalhando de forma remota, muitas vezes, em boa parte do tempo, e sofrendo sozinhos. Então, nesse sentido, nós precisamos avançar com pesquisas que possam também apontar, né, esse cenário que se apresenta para a categoria docente, da base do ANE Sindicato Nacional, dos Institutos Federais, Cefetes, universidades estaduais, municipais e federais, no sentido de entendermos essa realidade complexa que se apresenta para o trabalho docente hoje no Brasil, para que a gente possa construir mecanismos de resistência, construir uma lógica educacional que não seja pautada por esta lógica hoje que é colocada dentro das nossas instituições públicas de educação. É preciso enfrentar a lógica neoliberal, a lógica do Vale do Silício, da plataformização que chega às nossas universidades, a dataficação, que é a geração de valor a partir dos nossos dados. Tudo isso é preciso ser compreendido e também enfrentado, para que a gente possa, de fato, ter instrumentos e força na nossa luta, junto ao nosso sindicato, que ainda é o instrumento fundamental para enfrentar esse processo. A nossa categoria está adoecida, a nossa categoria está com um trabalho intensificado dentro de uma lógica extremamente produtivista e isso precisa ser enfrentado e combatido pelo nosso sindicato.